Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal. E hoje, pessoal, eu tenho visto que apesar da grande divulgação que a numerologia em geral vem recebendo nos últimos tempos, as pessoas na verdade não conhecem realmente a numerologia. E isso não é uma crítica, tá? Mas é um fato. Infelizmente, a maioria dos numerólogos e numerólogas também desconhece o que realmente é a numerologia. Então eu decidi dedicar um espaço maior nos nossos programas à numerologia, que na verdade é o nosso foco. Né? E o que eu tenho percebido é que todos repetem sempre os mesmos velhos textos decorados e copiados, a maior parte deles de Samael Aun Weor, né, que foram feitos nos anos 60, 70, mais de 50 anos atrás, e que com isso a numerologia parou literalmente no tempo. E o que me chamou minha atenção, na verdade, foi essa semana, uma pessoa tentou compartilhar uma live no meu grupo que se chama Numerologia Quântica, o DNA do Universo, no Facebook, e antes de aprovar, como eu sempre faço, eu comecei a assistir para ver o conteúdo, né? E percebi que essa live, na verdade, era mais um culto, uma pregação do que uma numerologia, verdadeiramente, né? E me preocupa, sendo bem claro, todos que me conhecem sabem que eu sou muito direto, né? Esse tipo de charlatanismo me deixa não só preocupado, como me deixa até chateado como numerólogo. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que era bem claro que o falso numerólogo, na verdade, não entendia sequer os mínimos critérios de numerologia. Né? Ele fazia previsão, falando com base na numerologia, que em tal idade ia morrer alguém próximo, ia morrer pai, ia morrer mãe. Né? E, na verdade, a base da numerologia é o autoconhecimento, né? Que leva à evolução e, consequentemente, a resultados favoráveis. A numerologia não é um show de adivinhação, muito menos uma bola de cristal que permite prever o futuro, até porque nada está determinado em nossas vidas. A numerologia não diz quando você ou alguém próximo a você vai morrer, né? Muito menos ela determina o que vai acontecer. Quem fala isso é mentiroso e incompetente, né, ao mesmo tempo. Os números eles são energias, eles são informações. Eles descrevem possíveis circunstâncias e possibilidades. Os números refletem nossas experiências, eles refletem o nosso comportamento, as nossas atitudes, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas e até mesmo a abundância em nossas vidas. E os números são efetivamente precisos. São padrões simétricos que se repetem de forma coerente em si mesmos e infinitamente. E é esse padrão de repetição, né, dos números que nos mostra a revelação de certas características únicas, pessoais, né, e de nossa individualidade. E como essas características se refletem na sua vida. Então, na verdade, a numerologia não diz o que vai acontecer. Muito pelo contrário, ela mostra por que as coisas acontecem em sua vida e explica por que de continuarem acontecendo sempre da mesma forma. E ela alerta sobre padrões que se repetem na sua vida, com base na forma como você a conduz. E com base nessas informações, ela mostra os erros que você vem cometendo e como você pode mudar esse padrão e evitar repetir os mesmos erros. Então entenda que os números eles estão a seu favor, eles não estão contra você. O estudo numerológico é um relatório ou um retrato da sua personalidade completa que apresenta seus valores fundamentais e os padrões emocionais com os quais você naturalmente é atraído. Então, cada vibração que aparece no seu estudo numerológico, e é por isso que eu falo que não é um mapa numerológico, é um estudo, é uma parte da sua expressão natural, da sua identidade. São essas características que acompanham você por toda a sua existência, por toda a sua vida. E são elas que criam os padrões e influenciam diretamente a forma como os eventos acontecem na sua vida. O pior erro que todos cometemos é afirmar que você é um número tal. E é por isso que a sua vida é assim ou assado. Não existe um número específico. Entenda que seu perfil numerológico é um DNA. E assim como no DNA, não é um único marcador que determina a identidade da pessoa. Na numerologia, também não é um único número que determina a sua identidade e suas características.
Os valores numéricos da numerologia, em suas interpretações, elas não são um fator determinante de destino, né? Pelo contrário, elas mostram que na vida há infinitas possibilidades, que cada uma dessas possibilidades está diretamente ligada à forma como você vem conduzindo a sua vida. Não existe vibração negativa ou positiva, muito menos arcano negativo ou arcano positivo. Na numerologia, quando nós falamos em negativo e positivo, nós estamos nos referindo a alertas e orientação, e não a acontecimentos. Eu repito, nada está determinado até que você escolha a forma como um evento ocorrerá. Todos os números e arcanos eles possuem seu lado positivo e o seu lado negativo. Tudo que existe no universo depende desse equilíbrio entre o negativo e o positivo. Se não existissem os opostos, a energia não fluiria, ela para e tudo deixa de funcionar ou existir. Tenta pegar sua geladeira e ligar só o fio vermelho, né, ou o fio positivo, na tomada. Veja se ela funciona. Um depende do outro. Então, nós não devemos temer o negativo, mas sim nós devemos usar o negativo a nosso favor, né, conforme a nossa necessidade. Se você reparar na física, o negativo é sempre passivo e o positivo ele é ativo. Quer provar é simples, coloca o dedo na tomada. O que der choque é o polo positivo, o que não der nada é o negativo. Então percebam, que o negativo não é sinônimo de ruim, né? E o positivo também não quer dizer que é bom. Tudo depende de como você usa isso e interpreta essas informações. Na eletricidade é o positivo que te mata e o negativo te salva. Basta você ver no seu chuveiro que você usa um fio terra nos equipamentos que equivale a um negativo auxiliar. Para quê? Para evitar que fugas de corrente, essas coisas te dêem um choque vindo do positivo e te causem algum dano. Então a energia ela sempre flui do maior potencial para o menor potencial. E é por isso que quem já viajou de avião deve ter reparado que assim que o avião para, né, ou quem já viu o avião estacionado nos aeroportos aí, percebe que a primeira coisa que assim que o avião para no portão, a primeira coisa é ligar um cabo do avião até o solo, para que a energia estática positiva acumulada, né, essa energia estática é uma carga positiva e ativa, flua do avião para o solo, que é o negativo. E assim se faz o equilíbrio de cargas e permite que você encoste na fuselagem do avião sem tomar uma descarga elétrica. Então, quando em seu nome aparece um arcano dito negativo, isso não quer dizer que a sua vida será uma desgraça naquele período. O arcano negativo simplesmente mostra e alerta para uma tendência que pode ser evitada em determinado período se você souber conduzir as coisas de forma correta. Ou seja, se você souber manter o equilíbrio. A confusão surge, na verdade, porque a maioria das pessoas, por má informação e até por má formação, elas se baseiam nas cartas do tarô, julgando que o arcano assume na numerologia os mesmos atributos e características preditivas do tarô, o que é um grande erro. E assim se assume pelo lado negativo as interpretações, né? E se considera, principalmente os arcanos 15, que se associa no tarô ao diabo, seguido pelo 13, a morte, e o 12, o enforcado, e o 16, a torre, como um dos mais temidos e negativos arcanos na numerologia. O que ocorre é que tanto no tarô egípcio como em qualquer outro tarô, se usa 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, e assim totaliza 78 cartas, né? Que foram associadas aos arcanos cabalísticos por suas características, e não o contrário, como a maioria imagina. Não são os arcanos cabalísticos que se originam no tarô. As lâminas do tarô se baseiam nos arcanos cabalísticos, né? Elas são consequência dos arcanos cabalísticos e da forma esotérica de interpretar esses arcanos. Na numerologia cabalística, o numerólogo se utiliza, na verdade, de 99 arcanos. E a interpretação correta só é entendida por numerólogos experientes e que realmente conhecem as características cabalísticas dos arcanos.
né? E de forma alguma associa sua interpretação na numerologia com base nos atributos esotéricos e nomenclaturas dadas às lâminas pelo tarô. Tá? O que é importante entender é o fato de que, assim como os números, todo arcano possui também um lado positivo e outro negativo. Tudo tem que estar em equilíbrio. Cada arcano possui uma vibração específica que pode ser percebida com maior ou com menor intensidade pela pessoa que o possui, pelas sequências e associações criadas em seu nome de nascimento, né? Conforme as combinações das letras. Um outro fator que deve ser levado em conta é que o que é para alguns considerado positivo, para outro pode ser considerado negativo, né? E o contrário, conforme as expectativas de cada um, né? Conforme os seus objetivos e principalmente conforme os demais números que se apresentam no seu estudo numerológico pessoal. O arcano 17, por exemplo, ele pode estar predominante na vida da pessoa, prometendo um período de grande inspiração, de ajuda, de idealismo, né, de desenvolvimento dos seus dons espirituais. O arcano 17 é um arcano positivo, pelo critério que a maioria dos numerólogos utilizam. Né? A pessoa vai estar vivendo um período de esperança. Mas imagine que, por outro lado, ela esteja em uma fase onde ela deseja realizações concretas, né? Seja na sua vida pessoal, sentimental ou profissional. Ela quer realidade, não promessas. Então, nesse caso, não significa que o arcano 17 seja negativo, mas ele não é muito favorável aos objetivos da pessoa que o possui nesse momento da sua vida. Por outro lado, alguns arcanos podem ser devastadores, como o 15, cuja predominância coloca a pessoa, enquanto estiver vibrando, sobre uma situação de extrema dificuldade, né? Prometendo todo tipo de catástrofe, vícios, enfermidades, acidentes e tudo que é prejudicial. Então, vendo por esse lado, o arcano 15 é literalmente a expressão do mal. Assim mesmo que o tarô tenha um lado positivo, dependendo das combinações numéricas que surgem na numerologia cabalística, ele nunca vai ser um arcano muito favorável. Mas também não quer dizer que seja um período catastrófico. Notem que todos falam apenas das características que se apresentam nos triângulos chamados da vida, né? Ou nos triângulos invertidos aí. Porém, se esquecem, até por desconhecimento, que há 4 triângulos. Né? Além do da vida, nós temos o triângulo pessoal, nós temos o triângulo social, o do caminho de vida ou destino. E esse último é um dos mais determinantes, inclusive. O triângulo principal, ou triângulo da vida, como a maioria chama, ele mostra aspectos gerais da vida da pessoa, enquanto o pessoal demonstra as atitudes íntimas, né? Diante as suas atitudes individuais, diante do panorama geral apresentado naquele período específico. Já o social, ele demonstra como as influências extremas interferem na vida da pessoa individualmente, diante de um panorama geral, né, que se apresenta dentro daquele determinado período. Agora, as possibilidades, eventos e possíveis desfechos, eles são, na verdade, entendidos com base no triângulo do caminho de vida, um triângulo de destino da pessoa. É ele quem apresenta e mostra os possíveis eventos diante de um panorama geral apresentado no triângulo principal, combinado com os triângulos pessoal e social. Então não é porque surge um arcano 15 em determinado período na vida da pessoa no seu triângulo principal, ou triângulo da vida, como muitos chamamos, que ele estará fadado a um período nefasto, como costumam dizer todos os googleurólogos aí, né? Os numerólogos do Google. Um arcano que é dito negativo, ele não é um emissário do inferno, né? Como costuma ser apresentado. O arcano negativo que se apresenta em um período, ele mostra possíveis obstáculos que podem se apresentar naquele período específico. E ele orienta como você deve agir para evitar ter que enfrentar certas dificuldades, além de se precaver para evitar se expor a situações críticas ou situações de risco. Eu vou dar um exemplo que vai deixar bem claro, né? E que se combina, inclusive, né? É uma questão atual, inclusive, que nós estamos vendo. Eu acredito que todos vocês viram nos noticiários a respeito do avião 737 MAX aí, que caiu na Etiópia essa semana. E então essa foi a fatalidade, o fato, né? O avião ter caído.
Acontece que 5 meses antes, em outubro do ano passado, outro avião desse mesmo modelo havia caído na Indonésia. Outro fato. Então vamos pensar nesse evento como um arcano dito negativo. O primeiro acidente que ocorreu com um avião que caiu na Indonésia 5 meses atrás, ele apontou para uma falha no sistema operacional do aparelho. Então vamos dizer que ele foi um alerta, correto? Isso não significa que os outros 350 aviões desse modelo que estão em uso pelas companhias aéreas iriam cair, mas ele alertava que se deveria tomar providências, pois haveria a possibilidade de outros terem algum tipo de problema, que iriam desde um possível pouso de emergência até um evento mais drástico, como a queda que causou a morte de 140 ou 150 pessoas, eu não me lembro o número exato, como ocorreu agora. Também não significava que os milhares de usuários desse modelo desse avião iriam morrer por voarem nesse avião. Mas havia possibilidades. O primeiro acidente, digamos, era a expressão de um arcano negativo alertando, certo? Se a gente comparar com um estudo numerológico. O evento poderia ou não ser evitado dependendo da decisão tomada. Né? O evento que eu me refiro agora, a queda desse avião que caiu essa semana, esse segundo avião. Como a Boeing e os departamentos de aviação entenderam que não era um alerta tão relevante, eles não deram atenção e mantiveram os outros aparelhos voando normalmente, correto? Isso realmente não significava que os 349 aviões aí desse modelo 737 MAX que restaram iriam cair, mas havia a possibilidade de um ou mais deles, ou até todos eles, caírem. O que acabou acontecendo agora, 5 meses depois do primeiro acidente que se deu na Indonésia com esse mesmo modelo de aviação. Então, se nós associarmos isso aos arcanos, é o mesmo que acontece quando um arcano negativo surge no seu nome, né, num determinado período. Esse caso seria o equivalente a um arcano 15, por exemplo, tido como um arcano das catástrofes, das desgraças. Na verdade, o 737 que caiu agora na Etiópia, ele não caiu porque ele estava determinado a cair. Ele caiu porque não se deu atenção ao alerta dado anteriormente. E agora, a queda desse segundo avião representa mais um alerta. Né? É o arcano 15 que aparece nesse período em seu nome, dizendo, olha, há uma grande possibilidade de ocorrer uma catástrofe com aviões 373 MAX. O avião seria a pessoa, né? 737 o MAX. E o alerta, o sistema operacional do avião pode fazer com que ele caia ou venha enfrentar algum tipo de problema grave. Então tome providências para que isso não ocorra. Certo? Em momento algum está se determinando que os outros 348 aviões que sobraram vão cair. Há várias possibilidades. O que não quer dizer que você esteja fadado a sofrer esse acidente. Muito menos que esse modelo de avião é amaldiçoado. Há apenas uma possibilidade de evento com várias possibilidades que podem ser tomadas, cada uma delas com um desfecho diferente conforme as decisões. Tá? Então, há várias opções. Se pode ignorar o alerta como foi feito no primeiro acidente há 5 meses atrás e esperar que as coisas aconteçam de uma forma aleatória e sem controle, né? Vamos apostar para ver se cai um outro ou não. Havia a possibilidade de alertar as pessoas sobre o risco e deixar que cada um decidisse se assumiria o risco viajando nesse modelo de avião ou evitando voar nele até que a programação fosse corrigida. Havia a possibilidade de suspender todos os voos desse modelo até que se corrigisse a programação e que se tivesse certeza de que os voos passassem a ser novamente seguros com esse modelo. Havia a possibilidade de parar de fabricar esse avião. Havia a possibilidade de as companhias aéreas deixarem de usar esse modelo de avião. Havia a possibilidade de, isoladamente, cada país permitir ou não o voo desse modelo em seu espaço aéreo, que foi o que começou a acontecer agora com o segundo acidente, e outras infinitas possibilidades, cada uma com um desfecho diferente, algumas com graves consequências, outras com menores e até, dependendo da decisão, nenhuma. Né? Como continuar mantendo o avião em atividade sem corrigir a falha do sistema que levou à catástrofe, né? Passando por outras consequências menores, né? Como um pouso forçado sem consequências maiores, até a não possibilidade de ocorrência do evento, que foi o que se adotou agora. Né? Se apareceu um alerta, então todos os voos, agora se decidiu
que todos os voos desse modelo de avião, 737 MAX, ficarão em solo até que todo o problema seja resolvido. Né? Por quê? Porque avião no chão não cai. Então o evento, a catástrofe não vai acontecer. É previsto, há a possibilidade. Mas se o avião ficar no chão, ele não vai cair. Concorda? Isso significa que, mediante um mistério ou uma incerteza, que na numerologia seria tido como um arcano negativo, né? E cabe lembrar, inclusive, que o arcano negativo, na verdade, significa mistério ou incerteza, tá? Literalmente. E que se revelou no seu nome naquele período, foi possível evitar um acontecimento crítico ou se evitou ter que enfrentar uma grande dificuldade. Se nós analisarmos dessa forma, um arcano nunca é negativo. Tudo depende da forma como é interpretado e da capacidade de cada um de entender a mensagem que ele quer passar para a pessoa. Se você entender que o que ele representa é fato, é negativo, né? Pois você não vai tomar nenhuma atitude e vai deixar que as coisas aconteçam aleatoriamente, sem tomar nenhuma atitude ou sem ter nenhum controle. Mas se você entender como uma orientação ou um alerta, você vai tomar previdências e não vai permitir que um evento negativo aconteça. Então, na verdade, os arcanos, eles permitem que você tome o controle da situação e decida se vai tentar evitar ou não, né? Ou, dependendo do arcano, que você decida qual é a melhor atitude, decisão ou procedimento naquele período, conforme as suas necessidades. Os arcanos, eles permitem que simplesmente que você tome o controle da situação, se vai tentar evitar ou não. É simples assim. Isso mostra, inclusive, que não adianta nada mudar a sua assinatura, como dizem aí, simplesmente para evitar arcanos negativos. Quando você muda a sua assinatura para se livrar de arcanos negativos, você simplesmente está ignorando um alerta e se omitindo diante de uma situação. Não é porque você ignora a possibilidade de um evento crítico que ele desaparece como mágica. O arcano continua lá lhe alertando. É igual no seu carro. Você está dirigindo seu carro, acende a lâmpada lá da luzinha da bateria. Não adianta nada você ir atrás do painel e desligar a lampadinha. O problema continua lá no alternador, na bateria, alguma parte elétrica do seu carro. Você simplesmente apagou a luz e está ignorando o que ocorre. Né? E foi o mesmo que fizeram com os aviões há 5 meses atrás. Eles ignoraram um alerta, mas o problema continuou lá. A falha de programação no sistema do avião continuou atuando. Né? E o acidente poderia ter sido evitado, claro que poderia, se fosse feito há 5 meses atrás o que fizeram agora, tomadas as providências para que ele não acontecesse. Né? E que se tomasse as providências para corrigir, considerando o alerta anterior, para se corrigir o problema e evitar que novos acontecessem. Da mesma forma, as sequências negativas, elas não são determinantes de nada. As sequências negativas apresentam possíveis dificuldades que podem se apresentar em setores específicos da sua vida. Elas representam padrões vibratórios que surgem no seu nome e que podem trazer alguma dificuldade em expressar certos sentimentos ou lidar com determinadas situações na vida, até que você aprenda a superar essa barreira. E da mesma forma que os arcanos, você precisa avaliar como elas se apresentam em todos os triângulos cabalísticos. As sequências que aparecem no triângulo principal ou no triângulo da vida, elas apresentam uma probabilidade geral sobre um determinado aspecto. Já as que aparecem no triângulo pessoal, elas mostram as dificuldades que a pessoa tem para se expressar ou lidar com obstáculos que possa ter que enfrentar em determinado período. No triângulo social, elas apontam as influências do ambiente externo e como essas influências afetam a forma como você interage com o meio e com as demais pessoas. E as sequências formadas no triângulo de caminho de vida ou triângulo de destino demonstram os possíveis resultados ou as possibilidades de desfecho dentro do cenário completo. E elas vão orientar como minimizar ou, se possível, reverter essas situações. Diferente dos arcanos, a influência que atuam em períodos específicos, a influência das sequências negativas podem aparecer em qualquer fase da sua vida, dependendo da situação que você esteja vivendo e da forma como você vem conduzindo sua vida. Mas há um período em que essa influência é maior e mais provável de acontecer.
mas não quer dizer que vá acontecer. Então, a maneira certa de interpretar seu estudo numerológico é essa. Se você aprender a ver por essa perspectiva, você vai ser capaz de entender e utilizar tudo o que ele quer lhe dizer. O seu estudo numerológico, ele está literalmente gritando, ele está berrando para você. E você não é capaz de escutar o que ele quer lhe dizer, porque você está vendo sobre um aspecto errado ou sobre uma forma viciada de entender e interpretar. Toda a numerologia, ela se baseia em valores ordenados e fundamentados. Ela apresenta dados que devem ser levados em conta e considerados sem serem tomados como determinações ou fatos inevitáveis ou irreversíveis. As possibilidades de realização, elas são infinitas. Tudo depende de como você percebe a informação e interpreta essa informação e tira suas próprias conclusões. Nada é positivo ou negativo na numerologia, né? No estudo numerológico, tudo é neutro. O que determina uma vibração, um arcano ou uma sequência como negativa ou positiva é o uso que você faz dessa informação e a forma como você é capaz de lidar com ela no momento que ela se apresenta. Você é o único construtor do seu destino e é você quem determina a forma como ele vai se desenvolver conforme o seu próprio comportamento e conforme as suas ações. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção e até a próxima semana. Um grande abraço a cada um de vocês.